Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula do nono ano. E hoje o nosso tema será sobre fotossíntese, conceitos gerais. Nas aulas passadas nós estudamos então sobre os modelos atômicos. Também estudamos sobre algumas reações químicas que ocorrem na natureza. Existe um tipo de reação química que ocorre naturalmente na natureza. Essa reação ela é chamada de fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? Vamos ver isso agora falando dos conceitos gerais da fotossíntese. Mas antes, analisando a figura, podemos ver que os incas adoravam o deus do sol, denominado Inti, e que se dedicava a festas e rituais, além de templos que foram construídos por todo o império. Ainda hoje, grande parte da população que habita os Andes refere-se ao sol usando a expressão Taita Inti, que significa Papai Sol. A civilização inca sabia que o sol é fonte de vida e luz graças à observação sobre o melhor tempo para plantio na agricultura e o conhecimento das estações do ano, além da importância do calor nos momentos de frio. Então, como podemos observar na figura, antigamente os povos incas, eles já adoravam o deus Sol, porque eles sabiam que o Sol eles podiam transmitir uma grande quantidade de energia. E essa energia era chamada de energia solar. E aí eles sabiam basicamente qual era a época que podia fazer um bom plantio. Além disso também eles podiam regular as estações do ano. Eles podiam saber quanto mais radiação solar chegava até a superfície, sabia que estava em época de verão. Quanto menos essa radiação chegava, sabia que estava então na época de inverno. Já vimos que a fotossíntese é um processo pelo qual alguns seres vivos produzem seu próprio alimento. Esse processo usa a energia que vem do Sol, que é a luz solar, gás carbônico e água como matéria-prima. Todo esse processo ocorre na presença do pigmento chamado de clorofila. Ou seja, a fotossíntese, então, gente, ela é um processo que ocorre sob o efeito da luz solar. Plantas verdes têm um pigmento, e esse pigmento é um chamado de pigmento clorofila, que, combinado com a luz solar, combinado, então, com o gás carbônico que está presente na nossa atmosfera, combinado com outros elementos, como, por exemplo, a água que está no subsolo, a fotossíntese, então, é um processo que junta todas essas substâncias, como reagentes, formando, então, produtos. Esse produto, então, vai ser a água e o gás oxigênio, e também um produto chamado de glicose. E esse produto, então, essa glicose, ela vai ser utilizada pelas plantas e também por outros organismos. O que é pigmento? É uma substância que dá cor, no caso, aos seres vivos. Então, nós temos o pigmento verde, que é a clorofila. Quem realiza a fotossíntese? Os organismos conhecidos que fazem a fotossíntese são as plantas, as algas e as cianobactérias, do grego canos, azul, dake, pequeno, bastão, ptera, animal, um tipo de bactéria. O processo de fotossíntese pode ser representado da seguinte forma. Então, como é feita a fotossíntese? Observem o processo aí nesse quadro. Nós temos o gás carbônico combinado com a água. Esses dois reagentes recebem a energia do Sol, combinado com esse pigmento, que é o pigmento da clorofila. E aí nós temos do lado dos produtos, após a seta, nós temos a formação de glicose. Essa glicose ela vai servir então como um alimento para a planta e também para outros organismos. E nós temos também a produção do gás oxigênio, que esse gás, justamente, ele é imprescindível para a vida humana. Então, gás carbônico e água na presença da energia do Sol e da clorofila existente nas partes verdes das plantas sofrem transformações na quais são produzidos o alimento da planta, glicose e gás oxigênio. Observem aí na figura que vocês estão vendo. Observamos uma árvore, Bom, se eu pegar um pedaço de folha e ampliar, o que eu posso observar? Essa fotossíntese ela vai acontecer nas folhas. Então, as folhas elas fazem algo chamado de sequestro de carbono. Ou seja, elas vão retirar esse carbono, gás carbônico na forma de CO2, e esse gás carbônico ele vai ser incorporado nas folhas.
No que é incorporado nas folhas, a planta também, em suas raízes, ela puxa água e sais minerais. Essa água ela vai subir pelos vasos lenhosos da planta até chegar nas folhas. Chegando então nas folhas, vai haver então esse começo de processo. Aí vem a luz solar, que ela é absorvida pela clorofila, que é o pigmento que deixa a planta verde. E aí o processo da fotossíntese começa. A combinação do CO2 mais a água mais a energia solar, juntamente com o pigmento da clorofila, a gente vai ter a produção de glicose. Essa glicose ela é um açúcar. Esse açúcar ele vai servir de alimento para as plantas. Fora isso, as plantas, nesse processo, vão liberar o nosso gás oxigênio. E aí esse gás oxigênio ele vai ser tão produtivo para nós seres humanos e outros animais. Então essas transformações ocorrem então diretamente na folha das plantas. E a maior parte também ocorre nas algas, né, que pertencem ao reino protista. De onde vem o que é necessário para a fotossíntese? Bom, então a fotossíntese ocorre nas folhas e em outras partes verdes, como o caule de algumas plantas. Nessas partes existe uma substância verde chamada de clorofila, do grego scorum, verde, picon, folha, que tem a propriedade de captar a energia luminosa do sol. Plantas que são verdes, que não são verdes, também têm clorofila e está com outros pigmentos que se escondem em sua cor. A energia do sol é utilizada pela planta para produzir na fotossíntese a glicose, um tipo de açúcar. Os açúcares pertencem a um grupo de substâncias que chamamos de carboidratos. Então, como podemos observar, esse pigmento verde ele pode estar presente também em plantas que também não são verdes. Por exemplo, temos plantas aí que têm outra coloração, uma coloração mais amarelada, uma coloração mais alaranjada, né? Mesmo assim, essas plantas elas contêm clorofila, mas também tem outros pigmentos que também dão essa cor à planta. Observando aí o exemplo, o mesmo exemplo de anteriormente, nós temos aí na plantinha a entrada do gás oxigênio, a gás carbônico, aliás, e a saída do gás oxigênio. Nós temos a subida da água e de outros nutrientes e também temos a entrada de água e nutrientes pelas raízes. Esse aí, basicamente, é o esquema, né, de como é realizada a fotossíntese. O que é carboidrato? Nos outros anos anteriores, do fundamental, já vimos que carboidrato é um tipo de açúcar. E qual carboidrato se encaixa nesse processo da fotossíntese? Então nós temos a produção de um carboidrato chamado de glicose, que nesse caso ele vai ser muito importante para a alimentação da planta. De que as plantas necessitam para viver? Então, será que só basta nós regarmos a planta para ela poder crescer? Será que devemos jogar sempre muita água? Então, a planta ela precisa de um ciclo. Ela precisa tanto de ar, precisa de luz, precisa de sais minerais, precisa de clorofila e precisa de gás carbônico. O ar nós encontramos então na nossa natureza, né? Esse ar nosso ele é composto tanto de oxigênio, nitrogênio e outros gases. Essa luz então é a luz solar, que sempre vai chegar diretamente na folha das plantas. Nós temos também os sais minerais, que a maioria deles são retirados aí do solo, são sais minerais importantes. Plantas já têm esse pigmento, que é o pigmento da clorofila, que é o que deixa as plantas verdes, e principalmente precisa então do dióxido de carbono, né, que é o chamado CO2, porque esse CO2, ele que vai dar a impulsão geral para ser produzido uma boa quantidade de oxigênio. E todo esse processo é chamado de fotossíntese, conforme esse esquema que vocês estão vendo na figura. Qual é a importância da fotossíntese? Quando uma planta produz mais glicose do que precisa para sobreviver, a sobra é armazenada em seu organismo e poderá ser utilizada futuramente pela própria planta ou por animal que se alimente dela. A quantidade excedente de gás oxigênio pela planta, que não é consumida por ela na sua própria respiração, vai para a atmosfera. Assim, a fotossíntese é um processo importantíssimo para a vida do nosso planeta,
por produzir alimento e contribuir para a existência de gás carbônico, de gás oxigênio, aliás, no ar. As plantas não são os únicos seres vivos fotossintetizantes, isto é, que realizam fotossíntese. Há outros, como as algas e as cianobactérias. Então, a fotossíntese ela tem uma importância muito grande para a nossa cadeia ecológica no geral. Ou seja, quando a planta ela produz essa glicose, além de servir de alimento para ela, o excesso ou a sobra pode servir de alimento para ela posteriormente, como também pode servir de alimento para outros animais, né? Funcionando então a nossa cadeia alimentar, onde nós temos seres produtores, né? Nós temos seres também consumidores. Esses seres consumidores vão se alimentar dos seres produtores, que nesse caso são as plantas que produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Sem luz não há fotossíntese. Uma planta mantida permanentemente no escuro, ela está impedida de fazer fotossíntese. Ela acaba morrendo, pois não consegue produzir glicose. Então é muito importante que as plantas elas peguem essa energia solar, porque sem a luz ela não consegue produzir seu próprio alimento. Então é necessário que uma planta ela não vive só de regar ou somente de água. É necessário então que ela pegue sol para ela poder produzir substâncias orgânicas como a glicose. A fotossíntese ocorre porque a planta apresenta, entre outros fatores, uma substância denominada clorofila, que capta a luz necessária nesse processo. O papel da clorofila, nesse caso, é sempre captar a energia do sol. Utiliza essa energia para combinar a água, que retiramos do solo, com o gás carbônico. Dessa combinação, então, surge a chamada glicose. Vamos para o nosso exercício. Pesquisadores da Amazônia vêm estudando diferentes vegetais em relação ao seu crescimento em ambientes ricos em CO2. Esse estudo objetiva avaliar o potencial de depuração dos vegetais que possuem uma relação com a poluição atmosférica por gases resultantes da queima de combustíveis fósseis. Quanto a esse estudo, é correto afirmar que, letra A, os vegetais são capazes de utilizar gases poluentes em sua respiração? B, o O2 absorvido pelos vegetais é usado na fotossíntese para produzir CO2? C, os vegetais, através da respiração, absorvem CO2 e liberam O2 para a atmosfera? Letra D, o CO2 absorvido é utilizado na fotossíntese para produzir matéria orgânica? A resposta certa, então, é letra D. O CO2 absorvido é utilizado na fotossíntese para produzir matéria orgânica, que nesse caso, então, é a glicose. Questão número 2. Qual a importância da fotossíntese? Vocês lembram a importância? Então, a fotossíntese é um processo importantíssimo para a vida do nosso planeta, por produzir alimento e contribuir para a existência de gás oxigênio no ar. As plantas não são os únicos seres vivos fotossintetizantes, isto é, que realizam fotossíntese. Há outros, como as algas e as cianobactérias. Então, sabemos que a fotossíntese ela tem uma importância geral, tanto para as plantas, como também para a vida de outros animais na Terra. Espero que vocês tenham gostado da aula. Para acessar essa aula e exercício, acesse a plataforma Edu. Muito obrigado.